Você já se imaginou morando em uma casa suspensa a 80 metros de altura? O equivalente a um prédio de 25 andares. Parece loucura, não é? Mas para algumas tribos isoladas do nosso planeta, essa é a realidade. Em um mundo onde a maioria de nós vive com os pés bem firmes no chão, existem sociedades que escolheram as copas das árvores como seu lar. Esqueça tudo o que você sabe sobre arquitetura e engenharia. Hoje, vamos mergulhar em um universo paralelo, onde as casas são construídas com materiais da própria floresta e a vida acontece muito, mas muito acima do solo. Prepare-se para conhecer os Korovai da Papua Nova Guiné e os Khasi da Índia, dois povos que dominam as alturas de maneiras que desafiam a nossa imaginação. Como eles constroem essas estruturas impressionantes? Por que escolheram viver tão longe do chão? E como o mundo moderno está impactando essas culturas milenares? Fique comigo até o final para desvendar os segredos das sociedades aéreas mais surpreendentes do mundo. Nossa jornada começa em uma das regiões mais remotas e inexploradas do planeta, a densa floresta tropical da Papua Nova Guiné. É aqui, em um labirinto de vegetação exuberante e rios sinuosos, que vive a tribo Korovai. Eles são um dos últimos povos do mundo a manter um estilo de vida que remonta a milhares de anos, praticamente intocado pela civilização moderna. E a característica mais fascinante dos Korovai são, sem dúvida, suas casas. Eles não vivem em cabanas no chão, como a maioria das tribos. Eles vivem no céu. As casas dos Korovai são construídas no topo de árvores gigantescas, algumas chegando a alturas impressionantes de até 35 metros. Para se ter uma ideia, isso é mais alto que um prédio de 10 andares. E, em casos excepcionais, já foram registradas casas a quase 50 metros de altura. Mas por que construir tão alto? A resposta está na sobrevivência. Viver nas alturas oferece uma proteção vital contra os perigos da floresta. Durante a noite, o chão da selva é um lugar perigoso, com predadores à espreita. Além disso, a região é propensa a inundações e as casas nas árvores mantêm as famílias seguras e secas. Outro motivo, segundo a própria crença Korovai, é se proteger de espíritos malignos e de conflitos com outras tribos. A construção de uma casa na árvore é um evento comunitário, um verdadeiro espetáculo de habilidade e cooperação. Tudo começa com a escolha da árvore certa, geralmente uma figueira da borracha ou outra árvore de grande porte e resistência. Depois, a estrutura principal é montada, usando apenas materiais coletados na floresta: madeira, bambu, cipós e folhas de palmeira sagu. O piso é feito de troncos e a cobertura de folhas trançadas, que garantem a impermeabilização. A subida é feita por uma única viga de madeira com entalhes que servem como degraus, uma escada precária que pode ser retirada à noite para garantir a segurança. A vida lá em cima é um universo à parte. As famílias cozinham, dormem e socializam em um espaço que raramente ultrapassa os 50 metros quadrados. Cada casa abriga uma família, e um pequeno assentamento pode ter até 5 casas. É uma vida em constante equilíbrio, onde cada passo precisa ser calculado. Mas o mundo moderno, inevitavelmente, está batendo à porta dos Korovai. Desde a década de 1980, missionários e funcionários do governo indonésio estabeleceram contato, e algumas famílias começaram a se mudar para aldeias construídas no solo. O turismo também chegou, trazendo consigo novas tecnologias, dinheiro e, claro, novos desafios. A autenticidade da cultura Korovai, especialmente a construção das casas na árvore, tornou-se um atrativo turístico, o que gerou um debate complexo. Alguns documentários, inclusive, foram acusados de encenar a construção de casas exageradamente altas para impressionar o público. A verdade é que, embora as casas altíssimas ainda existam, muitas famílias hoje mantêm residências mais baixas, ou até mesmo no chão, usando as casas na árvore mais como um símbolo cultural ou para ocasiões especiais. A transição é delicada, um equilíbrio entre preservar uma herança milenar
e se adaptar a um mundo em constante mudança. Deixando a Oceania e cruzando o globo até o nordeste da Índia, encontramos outra maravilha da arquitetura arbórea, mas de um tipo completamente diferente. Na região de Meghalaya, um dos lugares mais chuvosos da Terra, vive o povo Khasi. E eles não constroem casas nas árvores, mas sim pontes. E não são pontes comuns, feitas de madeira ou aço. São pontes vivas, feitas de raízes de árvores. Isso mesmo, você ouviu direito. Os Khasi aprenderam a guiar as raízes aéreas da figueira da borracha, Ficus elastica, para que elas cresçam e se entrelacem, formando estruturas robustas e duradouras que atravessam rios e vales. A técnica, chamada de Jinkyeng Jri, é uma demonstração impressionante de paciência e harmonia com a natureza. O processo de criação de uma ponte viva é lento e meticuloso. Primeiro, os Khasi plantam uma jovem figueira em cada margem do rio. Depois, eles usam troncos ocos de palmeira de areca, ou bambu, como guias para direcionar o crescimento das raízes aéreas em direção à outra margem. Com o passar dos anos, as raízes se encontram, se fundem e se fortalecem. O processo pode levar de 15 a 30 anos para que uma ponte se torne funcional, mas a espera vale a pena. Uma vez maduras, essas pontes podem suportar o peso de mais de 50 pessoas ao mesmo tempo, e como estão vivas, continuam a crescer e a se fortalecer com o tempo. Algumas das pontes vivas de Meghalaya têm mais de 500 anos. Elas são um legado passado de geração em geração. Ao contrário das estruturas de aço que enferrujam e das de madeira que apodrecem com a umidade constante da região, as pontes de raízes vivas prosperam no ambiente úmido. Elas são a solução perfeita para um dos lugares mais chuvosos do planeta. Existem pontes de todos os tipos e tamanhos, algumas com mais de 50 metros de comprimento. A mais famosa talvez seja a ponte de 2 andares de Nongriat, uma estrutura dupla que parece saída de um conto de fadas. Para os Khasi, essas pontes são mais do que apenas uma forma de atravessar um rio. Elas são um símbolo da sua conexão profunda com a natureza, uma filosofia de vida que preza pela paciência, pela cooperação e pelo respeito ao meio ambiente. Em um mundo que busca desesperadamente por soluções sustentáveis, a sabedoria ancestral dos Khasi oferece uma lição poderosa. Eles nos mostram que é possível criar infraestruturas que não apenas servem às necessidades humanas, mas que também se integram perfeitamente ao ecossistema, fortalecendo-o em vez de destruí-lo. A mitologia Khasi conta que seus ancestrais desceram à terra por uma escada de raízes que conectava o céu e o nosso mundo. Olhando para essas pontes majestosas, é fácil entender a origem dessa crença. Elas são, de fato, uma conexão entre o céu e a terra, entre o homem e a natureza. As histórias dos Korovai e dos Khasi nos levam a uma reflexão mais profunda sobre a nossa própria espécie. A capacidade de adaptação do ser humano é algo verdadeiramente extraordinário. Viver em habitats arbóreos não é apenas uma curiosidade antropológica, é uma prova da nossa incrível engenhosidade e resiliência. Estudos antropológicos sobre comunidades que vivem em árvores revelam uma série de adaptações fascinantes, tanto físicas quanto culturais. A vida nas alturas exige um senso de equilíbrio apurado, uma força física considerável e um conhecimento profundo do ambiente. As crianças aprendem a escalar antes mesmo de andar direito, desenvolvendo uma coordenação motora que a maioria de nós, habitantes do chão, jamais terá. A organização social também é moldada por esse estilo de vida. O espaço limitado das casas na árvore exige uma convivência harmoniosa e uma forte interdependência entre os membros da família. A cooperação é a chave para a sobrevivência, seja na construção de uma nova casa, na caça ou na coleta de alimentos. Mas por que, em primeiro lugar, alguns de nossos ancestrais escolheram as árvores como lar? A teoria mais aceita é a da proteção. Como vimos com os Korovai,
As árvores oferecem um refúgio seguro contra predadores, inundações e até mesmo outros grupos humanos. Em um ambiente hostil, a verticalidade é uma vantagem estratégica. Além disso, a floresta é uma fonte abundante de recursos. Viver entre as árvores significa estar perto de frutas, mel, pequenos animais e materiais de construção. É um supermercado e uma loja de ferragens a poucos metros de distância. No entanto, a vida nas alturas também apresenta desafios imensos. O risco de quedas é constante e qualquer acidente pode ser fatal. O transporte de água e alimentos para cima e para baixo exige um esforço tremendo. E o isolamento pode limitar as interações sociais e as trocas comerciais com outras comunidades. Hoje, a maior ameaça a essas culturas não vem dos predadores ou das enchentes, mas da pressão do mundo moderno. O desmatamento, a mineração, a expansão da agricultura e o próprio turismo estão encurralando essas comunidades, forçando-as a abandonar suas tradições. A questão que fica é: como podemos garantir que essas culturas únicas sobrevivam? A resposta não é simples. Não se trata de isolá-los completamente, como se fossem peças de museu. Mas também não podemos permitir que sua identidade cultural seja apagada em nome do progresso. O caminho talvez seja o do respeito e do diálogo, buscando um desenvolvimento que seja sustentável e que valorize o conhecimento ancestral desses povos. As pontes vivas dos Khasi, por exemplo, estão sendo estudadas por arquitetos e engenheiros do mundo todo como um modelo de design regenerativo. As técnicas de construção dos Korowai nos ensinam sobre o uso inteligente dos recursos naturais. Essas sociedades aéreas não são apenas relíquias do passado. Elas são guardiãs de um conhecimento precioso, uma sabedoria, que pode nos ajudar a construir um futuro mais equilibrado e sustentável para todos nós. E assim, nossa viagem pelas alturas chega ao fim. Dos arranha-céus de madeira dos Korowai às pontes vivas e pulsantes dos Khasi, vimos como a engenhosidade humana pode florescer nos lugares mais inesperados. Essas tribos nos lembram que existem outras formas de viver, outras formas de se relacionar com o planeta. Elas nos mostram que a verdadeira riqueza não está nos bens materiais que acumulamos, mas na nossa capacidade de viver em harmonia com a natureza e com a nossa comunidade. A história dessas sociedades aéreas é um testemunho da incrível diversidade cultural do nosso mundo, uma diversidade que precisamos proteger a todo custo. Espero que você tenha se inspirado tanto quanto eu com essas histórias. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando os cantos mais fascinantes do nosso planeta, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E que tal assistir a este outro vídeo aqui, sobre as cidades subterrâneas mais incríveis já construídas? Tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigado por sua companhia e até a próxima!